A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 360 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Hoje leremos o livro do Apocalipse, do capítulo 4 até o 7º. Leremos também a carta de São Paulo a Tito, que compreende 3 capítulos. E do livro dos Provérbios, leremos no capítulo 31, os versículos 10 a 15. Livro do Apocalipse, capítulo 4. Depois disso vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me qual trombeta disse: Sobe até aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente entrei em espírito. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris semelhante ao aspecto de uma esmeralda envolvia o trono. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles em vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro semelhante a cristal. No centro, em volta do trono, havia 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto como de ser humano, o quarto era semelhante a uma águia a voar. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite sem cessar proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que vem. Cada vez que os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado no trono
e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono e adoravam o que vive pelos séculos dos séculos. Depunham suas coroas diante do trono e diziam: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade foram criadas e vieram a ser. Capítulo 5. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. E eu vi um anjo poderoso que proclamava com voz forte: Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra podia abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora considerado digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Um dos anciãos me disse: Não chores. Vê, o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu, para abrir o livro e seus 7 selos. Eu vi também no meio do trono e dos 4 seres vivos e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, e depois que recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e com teu sangue adquiriste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Fizeste deles para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu vi a voz de numerosos anjos em volta do trono dos seres vivos e dos anciãos. Eram miríades de miríades, milhares de milhares, e proclamavam com voz forte: O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que aí se encontra, ouvi dizendo: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Capítulo 6. Eu vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos dizer com voz como de trovão: Vem! E vi um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Saiu vencendo, e para vencer ainda mais. E quando abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivo dizer: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E quando abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivo dizer: Vem! E vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz saindo do meio dos 4 seres vivos: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não estragues o azeite e o vinho. E quando abriu o 4º selo, eu ouvi o 4º ser vivo dizer: Vem! E vi um cavalo esverdeado, e seu cavaleiro era chamado a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Quando abriu o 5º selo,
eu vi debaixo do altar as almas que haviam sido imoladas por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado, e gritavam com voz forte: Senhor Santo e verdadeiro, até quando tardarás em julgar para reivindicar dos habitantes da terra o nosso sangue? Então foi dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que repousassem mais um pouco de tempo, até se completar o número dos seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles. E quando o cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, e o sol ficou preto como roupa de luto, e a lua tornou-se toda a cor de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus frutos verdes quando bate um vento forte. O céu foi se recolhendo como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram arrancadas de seus lugares. Os reis da terra, os magnatas e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos, escravos e livres, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e às rochas: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá manter-se de pé? Capítulo 7. Depois disso eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Eles seguravam os 4 ventos da terra para que o vento não pudesse soprar na terra, nem no mar, nem em árvore alguma. Eu vi ainda um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia consigo o selo do Deus vivo, e com voz forte gritou aos 4 anjos que tinham recebido o poder de causar dano à terra e ao mar: Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado como selo a fronte dos servos do nosso Deus. Eu ouvi o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 marcados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 marcados como selo. Depois disso, eu vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos falou comigo, perguntando: Estes que estão vestidos com túnicas brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi: Tu bem sabes, meu Senhor. E ele me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas túnicas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, no seu santuário. E aquele que está sentado no trono morará junto deles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 1. Paulo,
servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade conforme a piedade, na esperança da vida eterna, desde os tempos imemoráveis, prometida por Deus que não mente. No tempo fixado, Deus, nosso Salvador, manifestou a sua palavra através da proclamação que por ordem sua me foi confiada. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e da parte de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei a saber. O candidato seja isento de acusação, casado com uma só mulher, tenha filhos crentes, não acusados de devassidão nem rebeldes. É preciso que o bispo, como administrador de Deus, seja irrepreensível, não seja arrogante, não dado à ira, não dado ao vinho, nem violento, nem avarento. Seja, pelo contrário, hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, santo e tenha domínio de si. Apegado à palavra digna de fé segundo o ensinamento, seja ele capaz tanto de exortar na sã doutrina como de refutar os que a contradizem. De fato, existem muitos rebeldes, faladores, fúteis e impostores, principalmente entre os da circuncisão. É preciso fechar-lhes a boca. Movidos por lucro vil, transtornam famílias inteiras ensinando o que não convém. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Então repreende-os severamente para que sejam sãos na fé e não deem ouvidos às fábulas judaicas, nem a preceitos de pessoas que voltam as costas à verdade. Para os puros tudo é puro, mas para os impuros e incrédulos nada é puro. Até o seu pensamento e sua consciência estão manchados. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam com seus atos. São pessoas abomináveis, rebeldes e incapazes de qualquer obra boa. Capítulo 2. Quanto a ti, ensina o que convenha à sã doutrina. Que os anciãos sejam sóbrios, decentes, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Igualmente, as mulheres idosas tenham compostura de pessoas santas, não sejam maldizentes nem dadas ao vinho em excesso. Ensinem o bem, exortem as mulheres jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, castas, zelosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta também os jovens a serem sensatos. Em tudo mostra-te modelo de boas obras, pela integridade na doutrina, a seriedade, a palavra sadia e irrepreensível. Assim os nossos adversários, não tendo nada a falar de nós, passarão a nos respeitar. Exorta os escravos a serem submissos a seus senhores em tudo, a se mostrarem agradáveis, não os contradizendo nem os prejudicando, mas pelo contrário dando provas de uma perfeita fidelidade para honrarem em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Com efeito, a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e purificar para si um povo que lhe pertença e que seja zeloso em praticar o bem. É assim que deves falar, exortar e repreender, com toda a autoridade. Que ninguém te despreze. Capítulo 3. Lembra a todos que devem sujeitar-se aos magistrados e às autoridades em geral, obedecer-lhes às ordens, ser prontos para toda boa obra, não difamar ninguém, ser pessoas de paz, benevolentes, dando provas de mansidão para com todos. Nós também, outrora, éramos insensatos, rebeldes, desorientados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros.
Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, Ele nos salvou, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Este Espírito, Ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos, na esperança, herdeiros da vida eterna. Esta palavra é digna de fé, e quero que insistas sobre estes pontos, a fim de que os que puseram sua fé em Deus se destaquem nas boas obras. Eis aí o que é bom e útil para as pessoas. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas, debates em torno da lei, porque são inúteis e vazias. Também, depois de uma primeira e uma segunda advertência, deixa de lado quem provoca divisão. Tal pessoa foi extraviada e está em pecado, condenando-se a si própria. Quando eu te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a encontrar-me em Nicópolis, pois resolvi passar lá o inverno. Provê diligentemente a viagem de Zenas, o legista, e de Apolo, para que nada lhes falte. Aprendam também os nossos a destacar-se nas boas obras, para os casos de necessidade. Assim não serão infrutuosos. Saudações de todos os que estão comigo. Saúda os que nos amam na fé. A graça esteja com todos vós. Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 15. A mulher de valor, quem a encontrará? Ela é muito mais preciosa do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não precisa de outros recursos. Ela lhe proporciona sempre alegria, nunca desgosto, todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha prazerosamente com suas mãos. É parecida com o navio do comerciante que importa de longe as provisões. Ela se levanta, ainda à noite, para dar alimento aos criados e sustento às empregadas. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje os capítulos 4 a 7 do Apocalipse. Aqui começa a segunda parte, chamada pelo próprio autor de As Coisas que Devem Acontecer Depois. Na primeira parte, as comunidades foram chamadas à conversão. Agora, são chamadas para um compromisso com Jesus. Os capítulos 4 e 5 são a introdução da segunda parte. No capítulo 4, em sua visão, João vê o céu e nele uma pessoa sentada no trono. Essa pessoa parecia uma pedra preciosa envolta por um arco-íris. É Deus com todo o seu poder. A pedra preciosa indica a raridade, ou seja, Deus é o único Senhor, o Senhor que jamais esquece da aliança feita com o seu povo, daí o arco-íris. Em volta dele aparecem 24 tronos com 24 anciãos. É a soma de um número perfeito, que é 12, simbolizando a totalidade daqueles que assumiram o projeto de Deus. É o sinal do martírio, no sentido de ir até o fim por causa do reino de Deus, assim como Jesus. São aqueles que ressuscitaram para a vida eterna, por isso usam vestes brancas, por vencerem a morte. Por isso trazem uma coroa na cabeça. Os relâmpagos, vozes e trovões simbolizam a autoridade e a vontade de Deus. As 7 lâmpadas ou tochas simbolizam o Espírito de Deus. O mar, assim como aquilo que está abaixo do mar, significa as forças do mal. Aqui é de vidro, ou seja, é frágil diante de Deus. Por isso, não há o que temer. Nós vemos aqui também 4 seres vivos que se comparam com animais. O leão, que é a fera mais forte, o touro, que é o animal doméstico mais forte, o homem, que é o centro da criação, e a águia, que é a ave mais importante. São cheios de olhos, ou seja, cheios do Espírito de Deus,
e com 3 pares de asas, símbolo da liberdade e da rapidez. Esses seres vivos, eles exaltam a santidade de Deus, que é o que as comunidades também devem fazer, manifestado no gesto dos 24 anciãos. O capítulo 5 reflete sobre a história da humanidade, simbolizada no livro que está lacrado com 7 selos, demonstrando que é impossível de ser compreendido. Diante disso, João chora, experimentando a situação das comunidades oprimidas pelos poderosos que detêm o curso da história. É aqui que reconhece Jesus, o Cordeiro que está vivo. Aqui, inclusive, é representado com o número 7 por 2 vezes. 7 chifres significa que venceu definitivamente a morte. O chifre, na linguagem apocalíptica, é o símbolo do poder. E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. O Cordeiro recebe o livro, ou seja, Deus confia a plenitude da revelação a Jesus. Por isso surge uma oração de louvor em 3 momentos. Orações estas que certamente eram próprias das comunidades perseguidas. Os capítulos 6 e 7 são chamados de Sessão dos Selos. É Jesus mostrando a história da humanidade. O primeiro selo é um cavalo branco montado por um cavaleiro que trazia um arco. Representa a guerra, representa a ganância que busca conquistar tudo pela força. O segundo selo é representado por um cavalo vermelho, sinal do sangue derramado pela violência, simbolizada pela espada. A ganância no primeiro selo provoca a violência no segundo selo. O terceiro selo é representado por um cavalo preto, como símbolo da exploração econômica. O povo se matava de trabalhar para mal conseguir comer. O quarto selo é um cavalo esverdeado, símbolo da morte violenta. É o resultado da ganância, da violência e da exploração que acaba gerando a fome, que leva à morte. O quinto selo é a expressão do martírio, aqueles que foram mortos por causa da palavra. Estes pedem justiça contra os habitantes da terra, ou seja, são aqueles que sustentam a sociedade injusta e é contra eles que se pede justiça. Os mártires recebem as vestes brancas, que é o sinal da vida nova. O sexto selo é a resposta de Deus ao clamor dos mártires. Aqui representado por 7 abalos cósmicos. São sinais que Deus intervém na história e o seu julgamento vai atingir a todos, aqui distinguido por 7 grupos sociais. O tema do julgamento seguirá até o fim do livro, e a abertura do 7º selo vai se dar apenas no capítulo 8. No capítulo 7 desenvolvem-se os temas da esperança na profecia e na resistência. Em seu julgamento, Deus preserva aqueles que resistem e profetizam. Essa atitude é expressa pelos 4 anjos com os 4 ventos. Estes servos de Deus são marcados na fronte como sinal de pertença, aqui incluindo um número, são 144.000. É um número que representa todos os que permaneceram fiéis a Deus. É um número simbólico que fala da totalidade a partir das 12 tribos de Israel. O que nós vemos aqui? A multiplicação de números perfeitos, 12 vezes 12, elevado ao número da totalidade, que é o número 1000. No capítulo 6 havia uma pergunta: quem poderá ficar de pé? O capítulo 7 responde na visão de uma multidão aonde ninguém podia contar. São os que, mesmo diante das tribulações, resistem e ficam de pé diante de Deus. Isso faz com que as comunidades celebrem a sua fé. Ouvimos ainda a carta de São Paulo a Tito. Tito é um grego convertido por Paulo. Foi ele quem levou a carta escrita em meio às lágrimas aos coríntios. A carta a Tito tem por finalidade organizar a igreja de Creta, ilha em que Paulo se abrigou durante a escala que fez ao se dirigir para Roma. Na introdução, busca mostrar que o dever de um apóstolo é sustentar a fé da comunidade. Ele apresenta meios para se organizar a estrutura da comunidade, até para proteger dos falsos doutores ou pessoas ou grupos que pervertem famílias inteiras e renegam a Deus por suas atitudes. Para falar da vivência em família, faz recomendações aos idosos, às mulheres, aos seus maridos, aos jovens, escravos e seus amos.
recordando que é Cristo que se encontra no centro das relações. Por fim, fala da submissão às autoridades romanas de maneira a viver em paz. E conclui falando da vivência da fé, que deve ser a partir da prática de boas obras. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!